Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Ilê TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Essa história me chocou muito. É a história de Austin Haruf. O seu pai é um dentista, o nome dele, Wade Haruf, e a mãe dele, uma farmacêutica. Ela morava em uma bonita casa em Palm Beach County, na Flórida. Os pais dele se divorciaram quando ele tinha apenas 13 anos de idade. Ele tem uma irmã que é um ano mais nova do que ele, chamada Hailey. O Austin era um atleta bem conhecido no colegial. Ele entrou na faculdade, queria cursar medicina, um rapaz alto, bonito, 1,91 m, um rapaz bem forte, jogador de futebol, e ele vivia na academia. Ele tinha ido estudar na universidade, que ele queria fazer medicina. No final do verão começariam as férias da universidade dele. Então a mãe dele o levou até a universidade do campo e tal. Então no primeiro ano da faculdade, estava correndo tudo bem. Ele começou a praticar vários esportes, arrumou uma namorada, mas ele tinha um diário onde ele acabou escrevendo como se as pessoas que estudavam com ele não o aceitassem, mas ele nunca referiu-se de que forma que ele não era aceito. Ele tomava remédio para déficit de atenção e lá na faculdade ele experimentou todos os tipos de substâncias ilícitas possíveis e imagináveis. Na internet dele foram encontradas várias questões como: como eu fico sabendo se eu estou ficando louco? Como lidar com pensamentos obsessivos? Eu preciso dormir? Ele estava provavelmente já questionando a sanidade dele. Ele começou a fazer uma coisa estranha. Ele estava de férias por 3 meses, então ele foi para a casa da mãe dele. Só que quando ele chegou na casa da mãe dele, ele mudou o quarto dele para a garagem, porque ele dizia que no quarto dele tinha espíritos do mal. E durante a noite, ele começou a ficar andando em volta da casa, porque ele disse que tinham demônios na casa e ele precisava proteger a família. E ele começou toda a noite andando na casa, de lá para cá, de lá para cá, e ele batia na porta do quarto da mãe para dizer: tá tudo bem aí com você? Estou aqui patrulhando a casa. E no quarto da irmã, batia na porta. E ele começou a fazer isso várias vezes na noite por vários dias. O que a família fez? Trancaram a porta por dentro, porque aí ele não abria e não ia mais encher o saco deles. Era o correto? Não, eles deveriam ver que esse rapaz estava com problemas sérios. Mas eu não entendo como as pessoas não perceberam isso. Emília disse que ele estava sob efeito de substâncias ilícitas, a mãe dele. Por isso que nunca... Ela disse que pensava que ele estava tendo algum problema mental, achava que ele estava usando substâncias ilícitas, mas ele não estava usando mais. Aí aconteceu algo. Naquele período de férias, um dia ele foi na casa de um amigo dele, ele bateu na porta da casa do amigo, o amigo abriu a porta e ele perguntou para ele: que dia que eu nasci? O amigo olhou para ele: ah, cara, não sei muito bem o ano que você nasceu, não. Ah, sei lá, 1996? Ah, não sei. Aí ele: ah, ok, tchau. E saiu. Aí o amigo dele achou: não, peraí, tem uma coisa errada com ele. Aí o amigo resolveu telefonar e falou: ei, vem aqui em casa, Austin, vamos passar aqui o dia comigo? Aí ele voltou, foi para casa do amigo dele. E quando foi à tarde, eles resolveram: ah, vamos todo mundo para a praia. Vamos ali na casa de uns amigos, a gente se reúne e vamos todos para a praia. Quando eles estavam indo para a praia, até a irmã dele também estava junto, aí ele disse: espera aí, eu vou ali em casa, já volto. Tudo bem. Aí daqui a pouco ele volta para a praia, com uma calça de agasalho, uma blusa de, uma dessas malhas super grossas que eles usam aqui em times de futebol. Ele estava vestindo de uma forma que não combinava absolutamente nada para alguém que iria para a praia com os amigos. Aí o pessoal começou a tirar um barato ali dele, né? E ele ficou muito bravo e ele disse: olha, se você continuar me enchendo com isso, eu vou acabar com a sua vida. Aí todo mundo: não, deixa pra lá, deixa pra lá. E a irmã dele: ei, calma, cara, não é assim. Mas todo mundo achou que tem alguma coisa errada. Aí ele assegurou para a família dele que ele não estava mais usando substância ilícita nenhuma. E ele não estava, como vocês vão ver no decorrer dessa história. A irmã dele, naquele dia que estava lá na praia, pediu para que ele ficasse tranquilo e tal. Ela resolveu conversar com ele. E ele conversou com a maior naturalidade com ela, como se nada tivesse acontecido. Aí ela disse para ele, no meio de uma conversa que eles estavam tendo:
Ele disse assim: eu sou metade cavalo e metade de homem. A irmã dele disse: mas como assim? Do que você está falando? Austin, você precisa ver um psicólogo. Você precisa de ajuda profissional. E ele disse: eu concordo, eu preciso ver alguém para me ajudar. Tem algo errado comigo. Alguém fez alguma coisa? Não. Uma tarde, o Justin, a irmã dele e aquele amigo que ele tinha ido bater lá na porta perguntar que horas, que ano que ele nasceu, eles todos foram para um restaurante. Ele ia se encontrar com o pai dele. E o pai dele estava lá com a namorada dele. Só que algo começou a acontecer. Quando eles estavam indo para o restaurante, simplesmente ele vira e diz para a irmã dele: eu vou testar minha imortalidade. E ele simplesmente começou a andar em direção do tráfico. Aquele monte de carro vindo em direção e ele andando. A irmã dele o pegou pela blusa e puxou pelas costas. Fizeram algo? Não. Foram para o restaurante. Ele disse que ele ia testar a imortalidade. Não fizeram nada. Às 7h45 da noite, vocês podem ver, a câmera mostra que ele entra no restaurante. Ele fica ali 2 minutos, ele se levanta, após uns minutos, dando a impressão que ele vai ao banheiro, mas simplesmente ele não vai para o banheiro. Ele abre a porta, sai do restaurante, vai lá na frente do restaurante e volta novamente para a mesa. Mais uns minutos depois, novamente, ele senta na mesa, ele se levanta, ele sai do restaurante, vai e sai pela porta da frente. Aí o que ele faz? A casa da mãe dele é muito perto. Ele vai na casa da mãe dele. Aí a mãe dele ouve um barulho na cozinha e ela foi lá ver. Estava lá ele bebendo óleo vegetal na garrafa. E estava comendo queijo parmesão ralado, que estava espalhado por toda a pia, dando a impressão que ele estava comendo aquilo e bebendo álcool. A mãe dele simplesmente, o que ela fez? Eu vou te levar de volta no restaurante. Aí ele subiu, ele trocou de roupa e a mãe dele o levou de carro novamente para o restaurante. Alguém fez algo? Não. Ele entra no restaurante depois de meia hora, então a roupa dele já está mudada, ele entra lá. Aí o pai dele, a gente não consegue ter áudio disso, mas houve alguma discussãozinha ali. O Austin levanta-se. Antes de se levantar, ele pressiona o rosto do pai dele contra a parede, contra a cadeira. Eu acho que o pai dele deve ter falado: o que está acontecendo com você? O que está errado? Que era um entra e sai do restaurante. E simplesmente ele saiu do restaurante pela 3ª vez. Aí o amigo dele até o seguiu para saber o que estava acontecendo, mas não o encontrou. Aí esse amigo voltou para o restaurante. Aí a namorada do pai dele resolveu ligar para a polícia e disse: olha, ele desapareceu. Eu acho que ele deve estar sob efeito de substâncias ilícitas, então que a polícia o achasse para lidar com ele, porque a polícia, sabendo dos fatos erráticos como ele estava, poderia achar que ele era um perigo para ele ou para a comunidade e prendê-lo. Então, o máximo que eles fizeram, avisaram a polícia. Ninguém pegou o carro e saiu procurando por ele. A 2 quilômetros de distância morava ali um casal feliz, Michelle Michigan, de 53 anos. Essa mulher, ela havia se aposentado recentemente com o marido dela. E eles na garagem, eles adoravam receber os vizinhos. Então o que eles fizeram? Eles colocaram na garagem televisão, sofá. Eles passavam o dia ali recebendo vizinhos, tomando uma cerveja, tomando uns drinks e diariamente os amigos passavam lá para dar oi para Michelle e para o John. Então, geralmente ele estava com a mulher sentado lá. Mas naquela noite, ele tinha ido passear com o cachorro dele e a Michelle estava lá na garagem sentada sozinha. E esse casal era casado há 20 anos. Eles têm 3 filhos e eles eram totalmente felizes. Acontece que quando eles estavam vivendo o melhor da aposentadoria deles, eles pensaram: poxa vida, agora vida boa, aposentados, até jovens e tal. Aí o vizinho deles, o Jeff Fisher, que é um amigo até muito próximo do casal, ele disse que ele sempre ia lá tomar um drink também na garagem com ele. E naquela noite ele estava na casa dele e ele resolveu dormir mais cedo. Ele falou: vou para a cama já. Só que ele ouviu o som de alguém gritando fora da janela. Ele olhou e viu que era na propriedade da Michelle. E ele viu que havia um jovem que estava dando uns socos na Michelle. E o que ele faz? Ele
simplesmente saiu correndo para ajudá-las. A mulher, né, a Michelle, estava aterrorizada e ela, o que aconteceu foi o seguinte, esse jovem se aproximou e quando ele viu, segundo ele depois, ele queria pedir para ela para que o ajudasse dos demônios que estavam tentando pegá-lo, só que a Michelle reagiu gritando, antes talvez até com que ele falasse. Acontece que quando o vizinho viu que o Austin partiu para cima da Michelle, ele entrou em ação rapidamente. Ele viu o que estava acontecendo, ele atravessou a rua, e esse homem ele era muito grande, o Jeff. Aí ele falou que naquele momento ele jogou o Austin com toda a força no chão, que ele falou, nossa, com o impacto que ele deu, esse rapaz não consegue levantar. Acontece que, mesmo com toda a força empregada, o homem de repente se levantou e ele olhou e ele viu que ele estava coberto de sangue. E ele estava sem entender nada do que está acontecendo. Aí de repente ele percebeu que no pescoço dele estava descendo sangue, ele colocou a mão, aí ele viu que ele tinha um objeto cortante na mão, o Austin, que o teria atacado. Esse jovem era aquele jovem do restaurante que havia saído. Aí esse homem, apavorado, com medo que poderia perfurar alguma veia ali importante do pescoço dele, ele sai correndo, atravessa a rua, mas ele chama a polícia, ele faz a ligação, ele foi socorrido, levado para o hospital, só que ali foi visto que ele tinha vários ferimentos no rosto, no pescoço e nas costas, e só que naquele tempo ali, quando ele estava esperando, ele também ouviu os gritos de uma outra pessoa, que seria o marido da Michelle, o John, mas ele já estava aguardando a ambulância que o levou para o hospital, ele não podia mais fazer mais nada, e a polícia chegou. Só que quando a polícia chegou, haviam 2 carros parados fora da garagem, então a polícia não tinha uma visão muito clara do que estava acontecendo. Eles não podiam chegar também soltando bala em todo mundo, porque o casal estava lá. Aí o policial tinha a mão dele na arma e ele andou entre os 2 carros, então ele começou a andar, ele não podia ainda ver com clareza, e olha que quando ele viu, assim, no chão ele viu uma trilha de sangue, aí quando o policial conseguiu chegar bem próximo, ele viu a cena que o aterrorizou, estava no chão o John e o Austin tinham os braços dele amarrados no pescoço do homem, com os 2 braços e com as pernas, como se estivesse naquela posição, quase sufocando a pessoa. Acontece que ele tinha ainda na mão também o objeto cortante, então o policial não podia simplesmente dar um tiro no Austin. Só que a polícia ainda não estava de frente, cara a cara com o John, ele estava mais do lado, então ele não tinha uma visão clara do que estava acontecendo. E ele, com medo que a bala pudesse perfurar o John, e foi então que naquele momento eles têm um taser. O taser descarrega mais de 2.000 quilowatts. Gente, com isso, dá um choque tão grande, que a violência é tão grande que a pessoa cai imediatamente no chão. Simplesmente o policial usou o taser e o que aconteceu? Nada. Foi aí que ele ficou cara a cara com o John e ele teve o choque da carreira dele. Ele viu que faltavam pedaços no rosto da cara do John. E o que o Austin estava fazendo? O Austin dava mordidas no rosto do homem e jogava fora. Outros pedaços ele mordia a cara do homem e ele engolia. O policial em estado de choque, o policial dando choque e nada. E aí naquele momento, a única forma, o policial que tem aquela bota, policiais aqui, eles não agridem as pessoas de forma alguma. Mas ele falou que não tinha outro jeito. Ele pegou com a bota dele, deu um pontapé tão grande na cara do Austin que ele falou, agora ele vai cair para trás. Ele caiu, só que ele caiu para trás junto com o John e ele se posicionou de novo, o policial veio de novo, deu outro pontapé nele e nada, e ele continuava. Só que aí o policial disse que ele fazia barulhos, como se fosse um barulho de lobo, o que a gente chama de wolf aqui, aquele animal, aqui a foto para quem não sabe o que é o lobo. Ele fazia aqueles barulhos, aqueles grunhidos, como se fosse um animal. E aí, naquele momento, o policial, ele falou que ele deu um pontapé, mas tão grande, que ele quase que ele cai. Ele falou, pronto, agora ele larga a arma e nada, o cara continuava. E nesse minuto, o que acontece? Chega o reforço da polícia. A polícia chega com os cães canine. Gente, um cão canine, quando ele agarra o braço de uma pessoa, ele não solta. Não tem como ele soltar o braço de uma pessoa.
O cão agarrou ele pelo braço que ele estava segurando a faca, mas ele fez com tanta violência que ele jogou o cachorro longe. E claro que o cachorro levou um pedaço do braço dele. O cachorro veio pela segunda vez, pegou no braço dele. Novamente ele jogou com tudo o cachorro. E nisso o povo já está ali. E não tinha como eles atirarem nele, não tinha mais. Aí tá ali, policiais dando pontapés nele, coisa que eles não fazem aqui. Os policiais, o cachorro veio pela terceira vez. Quando o cachorro veio pela terceira vez, ele conseguiu pegar de uma forma que o cachorro conseguiu puxar o braço dele um pouco para trás. No que ele puxou o braço dele para trás, o policial estava atrás, pegou, colocou uma algema nele, só uma. Aí com uma algema, o policial começou a puxá-lo para trás. Aí nisso, tá ali o John, faltando um monte de pedaço no rosto dele, no peito dele. O rapaz ali no chão com um pedaço do braço, tudo faltando, todo coberto de sangue. E ali, naquele momento, eles percebem que o John disse que ele tomou uma garrafa de alguma coisa ali na garagem, que ele achava que era uma bebida alcoólica. Até hoje a polícia não sabe o que ele bebeu, mas ele bebeu algo que o deixou em coma por semanas. Ele pegou alguma coisa daquelas garagem, cheio de coisas aqui, o pessoal coloca para arrumar carro. Então tinham muitos produtos químicos. E nesses produtos químicos que ele tomou, simplesmente começaram os órgãos dele a falharem. Mas, depois de muitas tentativas e tal, ele acabou acordando no hospital. E ele não tinha entendimento de nada, memória de absolutamente nada do que ele tinha feito. Aí os policiais foram ouvidos. E aqueles outros policiais que chegaram para o reforço falavam que ele fazia o barulho, os grunhidos, como se fosse um animal. E ele não conseguia entender naquele momento o que estava acontecendo. O que os policiais pensaram? Esse rapaz está sob efeito de substâncias ilícitas, porque... Meu Deus, com a força que aquele cara tinha, dos pontapés que ele levou no rosto, na cabeça, para que ele soltasse o homem e ele não soltava, mas ele o tempo todo com o objeto ali na garganta do cara, né? E aí, nesse minuto, só pode ser substâncias ilícitas. Não tinha uma substância ilícita no corpo dele. Os exames de sangue comprovaram. Os únicos medicamentos que ele tinha são os medicamentos que ele costuma tomar. E ele não tinha nada. O vizinho sobreviveu. Acontece que o casal, não, eles perderam a vida. Os policiais, quando perguntaram para ele, no interrogatório, ali são os investigadores, né? Por que você fez isso? Ele disse que, eu não sei. Como ele estava muito medicado, com muita coisa ali em cima dele, então ele não tinha muita memória do que aconteceu. Só que quando a memória dele começou a voltar, porque ele estava totalmente ali medicado mesmo, a memória dele começou a voltar. Aí ele disse que quando ele saiu do restaurante pela terceira vez, que ele havia discutido com o pai dele, ele disse que ele foi lá fora e ele viu uma figura escura que tinha um rosto branco. E ele disse que ele sabia nitidamente naquele momento que aquilo era uma figura diabólica. Aí ele começou a correr, e ele disse que ele correu por 2 quilômetros, sem parar, e aquela coisa, ele olhava para trás, e a coisa correndo, e ele correndo. Aí quando ele viu a casa da Michelle, ele disse que ele foi ao encontro dela, que ele queria pedir para ela ajudá-lo. Só que na hora que ele ia falar para ela, me ajuda desse homem, ela começou a gritar. Só que ele falou que no momento que ela começou a gritar, ele viu que ela tornou-se uma bruxa. E ela era parte daquele povo que estava atrás dele. Aí naquele momento, com o objeto, ele a atacou. Foi quando ela caiu no chão e aí ele acabou desferindo todos esses golpes nela. Acontece que ele disse que quando ele olhou para a rua, quem ele viu? Ele viu um cachorro e o John vindo. Só que ele não viu que era o John e o cachorro. Ele disse que ele viu que era um grupo de demônios
e que ele não tem memória nenhuma do Jeff. O Jeff foi o vizinho que foi lá ajudar e acabou sendo ferido. Ele diz que ele não lembra, não. Ele não lembra do rosto do John. Ele não tem memória alguma dos policiais que o atacaram. Nada. Do taser nas costas deles, dos pontapés. Ele diz que ele não tem memória de absolutamente nada. Aí muitas pessoas começaram a dizer que ele estava inventando toda essa história para não ser julgado. Mas um dos mais renomados psiquiatras forense deste país, Philippe Resnick, que trabalhou anos e anos fazendo esse tipo de diagnóstico, ele escreveu uma avaliação psicológica de 38 páginas, e eu li. E, gente, quando eu penso que eu já vi de tudo, eu não vi nada. Aí ele colocou que o Austin estava em um estado psicótico no momento do ataque. E ele foi diagnosticado com algo chamado, em inglês nós falamos delusional lycanthropy. Em português eu acho que é chamado licantropia clínica. O que é isso? Isso é uma síndrome psiquiátrica conhecida, rara, conhecida como a síndrome do Wolf. Seria a síndrome do lobo. O que acontece? Isso envolve uma ilusão que a pessoa afetada pode transformar-se em um animal. Esse animal está associado à condição mítica da licantropia, acho que é isso que fala em português, que é uma aflição sobrenatural na qual se diz que os humanos se transformam fisicamente em lobos. Isso seria mais ou menos, resumindo aqui, a doença. Supostamente é um distúrbio raríssimo. O que aconteceu? O Austin, ele havia dito antes para a família dele que ele era metade homem, metade cachorro, às vezes ele era metade cavalo e metade homem. Só que os animais que ele dizia que ele era metade, ele nunca reagiu, porque geralmente metade cachorro, metade homem, o cachorro não ataca. Metade homem, metade cavalo, o cavalo não ataca. Só que quando ele era metade homem, metade lobo, aí a história é diferente, a gente sabe como é que os lobos são. Naquele momento, ele, segundo o psiquiatra, o que aconteceu na mente dele? Ele era um animal, ele era um lobo. E ele estava sendo atacado. O lobo estava sendo atacado por alguém ou por algum outro animal. E ele precisava, como lobo, aniquilar aquela ameaça, aquela pessoa. Ele não via o John como uma pessoa. Ele se via como lobo. Então ele arrancava os pedaços da carne. Algumas ele engoliu, outras ele cuspia fora. Ele contou também para o psiquiatra, agora vocês vão ficar chocados, que ele teve vários episódios de paralisia do sono quando ele era criança. Esses episódios começaram quando ele estava no jardim da infância e que aconteceu umas 5, 6 vezes quando ele estava também na escola elementar. Quando isso acontecia, ele não podia se mover, andar ou falar. E uma vez ele ficou tão paralisado que ele achava que ele tinha sido abduzido por alienígenas. Que ele sempre foi tímido. E ele sofria de muita ansiedade social, que ele às vezes dormia apenas 2 horas por noite. 2 horas por noite. Por isso a pesquisa que ele escreveu lá, Preciso Dormir, ele diz que uma noite ele foi dormir na casa da namorada e ao acordar ele viu monstros na casa dela. No colegial, ele viu uma vez também uma figura demoníaca. Ele acreditava que ele podia manipular a água e que a água dava energia que entrava no corpo dele. E ele sentia-se tão especial que ninguém podia fazer isso. Ele era a única pessoa da face da terra com este poder com a água. Em 12 de agosto de 2016, ele sentiu que ele era Jesus. Isso ele está contando para o psiquiatra. Tudo o que estava acontecendo na vida dele. Ele sentiu que ele era Jesus uma vez. Ele disse que ele andava de uma forma harmoniosa, como Jesus andava, e ele sentiu a responsabilidade como Jesus para resolver os problemas das outras pessoas.
e algo que a família dele não tinha percebido, ele sofria com o sofrimento dos outros. Ele não podia saber que uma pessoa tinha um problema, que ele queria resolver aquele problema, e ele pegava aquele problema para ele, era um sofrimento. Segundo ele, naquela época, ele se sentia Jesus, e ele tinha a responsabilidade como Jesus de resolver os problemas das pessoas. Aí ele diz que ele começou a usar roupas claras, porque diz que Jesus usava roupas claras, e ele se sentia atraído pela luz mais do que pela escuridão, não somente na roupa. Ele disse que se ele usasse roupas escuras, isso fazia dele uma pessoa demoníaca. E ele acreditava que se ele acordasse através ali com luz solar, isso daria energia. Então ele se sentia recarregado. Então de vez em quando ele queria dormir ao ar livre, para ele acordar já com a luz solar batendo nele. O menino se mudou do quarto dele para dentro da garagem. Ninguém fez nada. Ele mantinha as luzes acesas da casa porque ele tinha medo de dormir no escuro. Ele disse que ele tinha medo da escuridão porque ele achava que quando ele estava dormindo, ele sentia a presença de forças malignas na casa. E ele achava que essas coisas malignas poderiam pegá-lo e também pegar a irmã dele. E que ele acreditava que as pessoas na casa dele estavam sofrendo o risco de perder a vida. Então, por causa dessas forças malignas, ele resolveu uma vez começar a dormir no colchão, no quarto da irmã dele. E aí ele começou, uma vez, posso dormir aqui? Ah, pode, dormiu no chão. Na segunda vez, ele pediu para dormir, tudo bem. Na terceira vez ele pediu, só que ele levou um objeto cortante com ele. E a irmã viu o objeto e falou, peraí, por que esse objeto cortante? Só que ela falou, tudo bem. Deixou ele dormir no chão. Alguém fez alguma coisa? Não, ninguém fez nada. Ele comentou também que uma noite ele estava caminhando para a casa dele e tinha um carro parado, uma caminhonete. E ele perguntou se ele poderia dar uma carona para ele até perto da vizinhança dele. Essas pessoas da caminhonete falaram, tudo bem, entra aí, aquelas caminhonetes que é abertas atrás. Então ele disse que ele fez algo que ele nunca tinha feito na vida, parar alguém para pedir carona. E esse pessoal parou, deu carona para ele, só que ele disse que naquele dia também ele viu espíritos ruins, ele viu demônios que estavam tentando tirar a vida dele. Por isso que ele pediu a carona, que ele queria sair correndo daquele local. Ele falou, nunca na minha vida pediria carona para alguém, mas ele pediu porque ele precisava fugir daqueles demônios. E no dia 14 de agosto de 2016, ele comprou aquele objeto cortante para proteção contra qualquer coisa. E ele começou a ter medo de pessoas e de animais. Antes de ser preso, ele deu uma entrevista de 10 minutos num canal de televisão com um psicólogo muito famoso aqui, o Dr. Phil, que o entrevistou. Quando ele ainda estava no hospital, dando a entrevista, ele chorou muito durante a entrevista. Ele pediu que a família das vítimas o perdoasse. Segundo ele ainda estava chocado com o ato que ele havia praticado. E aí foi marcado para ir para julgamento. Mas, após 4 anos, até esse momento, ainda não teve a data do julgamento dele. O Austin nem imaginava naquela época o que estava acontecendo com ele. O psiquiatra diz que ele é inimputável, ou seja, não pode ser atribuído culpabilidade para ele, porque naquele momento ele não sabia que o que ele estava fazendo era errado. Então ele não tinha discernimento e que ele sofre de uma doença mental, que essa doença aí que eu falei para vocês, e eu repito aqui novamente, que eu nunca na minha vida tinha ouvido, a síndrome do Wolff, que traduzindo seria síndrome do lobo. Eu não sei se no Brasil chamam isso de síndrome do lobo, mas aqui nos Estados Unidos chama síndrome de Wolff, que seria lobo. E aí, o laudo foi grande, 38 páginas. Gente, eu só contei um pedacinho aqui para vocês do que ele contou para o psiquiatra. Eu contei aqui 3 páginas, eu li 38, não tem nem como. Esse vídeo ia ser um vídeo de 3 horas, eu lendo aqui o que ele contou. Gente, tudo isso que ele contava acontecia quando ele morava ainda com a família dele. E ninguém percebeu isso. Tá lá o menino dormindo, um jovem no quarto da irmã todo dia no chão.
que é isso? Ninguém fez nada. A promotoria quer ouvir uma gravação feita pelo psiquiatra e foi marcado uma gravação entre o psiquiatra e o Austin para que seja mostrado para a promotoria. Mas a promotoria não falou até agora o que aconteceu, mas por algum motivo o psiquiatra cancelou. Isso não quer dizer que ele não vai fazer. Alguma coisa aconteceu aí com o psiquiatra que ele cancelou. Acontece que o juiz já decidiu que esse caso não vai ser levado para o tribunal do júri. Vai ser ele mesmo que sozinho que vai fazer o julgamento. Então o que vai acontecer nesse dia? Ali eles vão estar levando o advogado fazendo a defesa dele por insanidade e o promotor fazendo a acusação dele. Eu acredito piamente que o juiz vai determinar que ele seja internado em algum hospital psiquiátrico. Não tenho dúvidas disso. Acontece que a família do John, gente, eu entendo, sabe? Uma pessoa estava ali arrancando pedaços do rosto do pai, uma coisa horrorosa. Agora, a família da Michelle e do John, eles acreditam, esse rapaz está fingindo tudo. Gente, nós estamos falando aqui um dos maiores psiquiatras, não só desse país, mas do mundo, que entrevistou esse homem, esse rapaz. E ele deu esse diagnóstico. Eu não acredito de verdade que a família da Michelle e do John tenha lido essas 38 páginas. Porque o que nós não podemos questionar é a idoneidade, o diagnóstico de um psiquiatra forense com anos e anos e anos de experiência. Nós não somos psiquiatras. Um psiquiatra pode discordar do outro? Absolutamente, vai ter, com certeza a família dele vai trazer, o promotor vai trazer algum psiquiatra para contradizer. Acontece que nós, como seres assim, que nós não somos psiquiatras, nós não podemos contrariar a família do John. Tudo mentira, tudo encenação. Ele estava chorando não porque ele sentia porque ele fez, ele estava chorando porque ele tinha medo de ir para a prisão. Gente, eu acredito piamente, o Austin estava muito, muito doente. Agora, quem falhou com esse rapaz? Me perdoem, mas a mãe dele e o pai dele. Eles falharam com este rapaz. Eu não vou atribuir a culpa para a irmã. Ela era 1 ano mais nova do que ele. Eles ainda são jovens, ali no começo dos 20 anos de idade. Não vou atribuir essa culpa para ela. Como muita gente fez. O pessoal na internet detonou a moça. Não vou fazer isso. Não era responsabilidade dela. A responsabilidade era do pai e da mãe. Mas os pais estavam mais preocupados com eles do que com qualquer coisa. Como que você vê o seu filho tomando óleo na garrafa, com um monte espalhado pelo chão de queijo, parmesão, e você fala pro rapaz, vai lá trocar de roupa, que você deve ter caído todo o óleo nele, eu vou te levar pro restaurante? Ela teria que ter levado-o por um hospital, gente. Aqui nos Estados Unidos nós temos. Quando você acha que a pessoa é um perigo para si próprio, para os demais, você pode levar essa pessoa à força. Essa pessoa fica por 72 horas mantidas ali e só vai conversar com o psiquiatra e com mais ninguém. A família dele disse que eles tinham pensado já, estavam pensando em fazer. Peraí, você está tomando óleo no gargalo e você ainda acha que não é o momento de pegar e levar? E o pai dele? Esse menino entra e sai, entra e sai, entra e sai do restaurante. Já era o momento ali, falar, entra aqui nesse carro, ou senão chama a polícia. Vamos levar esse rapaz agora para o hospital. Porque a polícia pode determinar se leva para o hospital psiquiátrico. Poderia, a polícia determina que sim. Ninguém fez nada. Todo mundo falhou com o Austin. Todo mundo falhou com esse rapaz. Eu acredito piamente que o Austin está muito, muito, muito doente. Eu espero que os pais possam ser responsabilizados por negligência. Nós temos aqui a história desse menino. Um menor de idade, que com uma arma entrou, eliminou vários estudantes da escola dele recentemente, agora 2022, vários. Os pais foram indiciados por negligência. Por quê? Porque os pais sabiam, claro que os pais não sabiam que o menino ia tirar a vida do povo, mas os pais sabiam que o menino tinha acesso a armas, sabia que o menino mentalmente estava ali desequilibrado. Não fizeram absolutamente nada. Eu, de verdade,
Eu gostaria de ver os pais do Austin, apesar que ele é maior de idade, mas se ele é inimputável, temos leis aqui que podemos atribuir aos pais também a responsabilidade. Eu já não saberia dizer se no estado dele essa lei se aplicaria, mas em vários estados nós temos, mesmo sendo maior de idade. Porque eles falharam com esse menino. Vocês acham que o Austin fez tudo o que ele fez porque tá com raiva do pai, do mundo e resolveu arrancar pedaço do homem, jogar fora, engolir? Ou vocês acham que o Austin está doente? Vocês acham que o Austin deveria ir para uma prisão comum? Ou vocês acham que o Austin deveria ir para um hospital psiquiátrico? No meu entender, ele deveria ficar no hospital psiquiátrico ali por uns 20 anos, no mínimo, no mínimo. E se um dia eles acharem que ele poderá não reincidir, deixá-lo sair. Mas se houver algum diagnóstico que ele ainda representa perigo para a sociedade, que ele nunca mais saia. Mas eu acho que ele deveria continuar. A família está o visitando na prisão. Infelizmente, essa é a história de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês têm qual o pensamento de vocês nesse caso de hoje. Não esqueça de deixar o gostei se vocês acharem esse caso interessante e recomendar para outras pessoas. Doença mental é algo muito, muito grave. Você tem alguém aí da sua família com um comportamento errático, fazendo coisas estranhas? Gente, por favor, chamem a polícia, chamem ambulância. Você tem na tua casa filha, filho fazendo um comportamento que não é normal, tá ali maltratando animais, tá dizendo coisas esquisitas. Não fica só nessa, não. Ah, você tá maluca, você tá maluco, você precisa ver o psicólogo. Você tem que catar uma pessoa dessa e levar à força. Não brinque com isso. Saúde mental é algo muito, muito sério. Se a família do Austin tivesse feito algo, a Michelle e o John estaria vivo. Eles estariam vivos hoje. Eles estariam. Eu sempre digo, a culpa é do perpetrador? Mas no caso,